Aleluia. Quem achou, dê um glória a Deus aí. Amém. Se você está com sua Bíblia aí, não perca a chance de abrir ela não. Abra ela, se acostume com ela, porque ela deve ser parte da sua vida. Amém? Capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, o filho de Racalias. E sucedeu que no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava no palácio em Suzã, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns homens de Judá, e eu fui até ele e perguntei-lhe a respeito dos judeus que haviam escapado e que restaram do cativeiro, e a respeito também da cidade de Jerusalém. E eles me disseram: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e desprezo, e a muralha de Jerusalém também está demolida, e os seus portões estão queimados pelo fogo. E sucedeu que quando ouvi estas palavras, eu me assentei e chorei. Lamentei alguns dias, jejuei e orei diante do Deus do céu. Louvado seja o Senhor. Até aqui no versículo 4, o livro de Neemias continua. É a continuação do livro de Esdras, 2 livros que são muito importantes para a história do povo judeu, pois traz o momento em que os hebreus ali, o povo de Israel, após 70 anos de cativeiro, tem a oportunidade de retornar para a terra que Deus havia prometido a eles. Um momento muito especial foi esse tempo, apesar de o coração de Israel ainda está muito ferido por tudo que estava acontecendo ali naqueles dias em Israel. E Neemias estava lá trabalhando, para o rei. Era aquele que servia a bebida ao rei, e todos os dias ali estava na presença dele. E teve ali então uma função muito importante nesse processo de restauração da cidade. Neemias foi um homem escolhido por Deus para, em sua geração, fazer coisas maravilhosas, coisas que glorificaram ao nome do Senhor em sua geração, e que não somente em sua geração, mas nas gerações que vieram após esse período. Cada palavra desses livros trazia edificação e ânimo para o povo que tinha acesso à palavra de Deus. O livro de Neemias traz esse sabor de recomeço, traz a ideia de que Deus não esquece do seu povo, ainda que ele entre por caminhos tortuosos e que não sejam os caminhos que Deus escolheu para ele. Deus não os abandona. Deus também não te abandona. Amém? Deus não nos abandona. Ainda que eu e você, em algum momento, sejamos infiéis à aliança que instituímos com Deus, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode voltar atrás da sua palavra. E isso a gente vê claramente nesse tempo, nesse período onde Deus leva o povo para um período de recomeço em sua história. E quando a gente fala dessa palavra recomeço, não tem como também não falarmos da palavra que ela origina, que é o começo. Não é verdade? Recomeço e começo, apesar de serem palavras que derivam uma da outra, mas são palavras que na sua essência prática são completamente diferentes.
Cada uma delas tem realidades diferentes, tem contextos diferentes que são aplicadas não apenas de forma teórica, mas também de forma prática em nossas vidas. Se você lembrar na sua caminhada, na sua história, os momentos que coisas novas começaram, você vai ver que era um tempo diferente, que eram momentos diferentes. Ninguém esquece com certeza da primeira vez que dirigiu um carro, ou da primeira vez que encontrou ali um amor na sua juventude, e ali foi aquela alegria. Ou então talvez o primeiro cartão de crédito quando recebeu, né? Achando-se ali, olha, agora eu sou um adulto, né? Tem um cartão de crédito, mal sabia onde é que estava entrando, né? Mas era o começo. O começo é esse momento que se inicia com alegria, que se inicia com contentamento, que se inicia com disposição. Estamos começando, as coisas estão iniciando. Quem pela primeira vez iniciou um negócio sabe da alegria que é começar ali a primeira vez a vender coxinha na rua, ou vender alguma coisa no seu bairro. Montou a primeira empresa. O começo, ele é completamente diferente do recomeço, porque o recomeço, ele sempre traz um defunto junto com ele. O recomeço, ele sempre traz coisas passadas e que influenciam diretamente esse processo que está se iniciando, o processo do recomeço. Não é fácil recomeçar. Não é fácil você entrar em uma piscina depois de você ter levado um caldo, né? Um mergulho, ter ali quase se afogado um dia dentro de uma piscina. Pode ter alguém lá dentro segurando boia, uma pessoa forte, grande, dizendo: pule, pode pular, eu estou aqui dentro, venha, saltem aqui. Você vai olhar e vai dizer: rapaz, será que eu pulo? Será que eu não pulo? Porque já existe um histórico, já existe ali coisas construídas ou destruídas que fazem com que o recomeço, o recomeçar, seja um momento muito difícil. Tente dar um banho num gato que caiu água quente nele, você vai sair todo azunhado. O recomeço não é algo fácil, é algo difícil, porém é algo que é muito presente em nossas vidas. Afinal de contas, nós não somos perfeitos, nós temos falhas, erramos, tomamos decisões que não devemos tomar, entramos por caminhos que não devemos entrar, e pela misericórdia de Deus, Ele pode chegar até nós e nos dar ali uma visão de um vivo e novo caminho. E aí nós temos a oportunidade então de recomeçar uma nova vida em Cristo Jesus. Quem já recomeçou uma vida em Cristo Jesus? Aleluia. Com certeza, se você recomeçou a sua vida em Cristo, em algum momento você parou e disse assim: meu amigo, eu não sabia que ser crente era tão difícil não. Que tribulação é essa? Depois que eu aceitei a Jesus, me disseram lá, o pregador, que ia ser só bênção, mas parece que o negócio está sendo só tribulação. Porque na verdade nós estamos vindo, aqueles que não nasceram em um lar evangélico, eu não tive esse prazer, já estamos vindo do mundo cheio de mazelas, cheio de marcas, cheio de traumas, cheio de coisas que pesam em nossas costas, que marcaram as nossas vidas, que marcaram relacionamentos, e tudo isso vai dificultar um recomeço, e vai fazer desse ambiente um ambiente de muita luta, e que você não vai ter aquele mesmo contexto do começo.
Quando tudo era flores, quando tudo era maravilha, recomeçar é difícil. No jardim do Éden, quando Adão e Eva foi colocado lá, o que era que tinha de ruim ali dentro? Nada. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 2 que o Senhor fez brotar as plantas frutíferas, que elas eram aos olhos deles muito desejosas. Imagine que o quanto eram lindos as coisas que haviam naquele jardim, o rio que passava naquele lugar, toda a beleza de tudo aquilo que Deus criou para o homem e para a mulher viverem ali pela eternidade ao lado do Senhor, em um relacionamento profundo e verdadeiro, mas que por uma falha, por uma queda, eles foram separados disso. A humanidade perde toda essa bênção do começo. E aí, se você for andar na história e voltar para o momento em que Deus recomeça com o homem uma nova história de salvação, aí ela não é mais em um jardim com coisas maravilhosas, é em uma cruz com um homem pendurado, com 2 ladrões do lado, um olhando e zombando dele, do outro alguém dizendo: lembra de mim quando entrares no paraíso. E o Senhor ali pregado naquela cruz, compreendendo a sua missão e o propósito de Deus, declara ao coração dele que ele ainda naquele dia estaria com ele no paraíso, mas que antes disso acontecer, ainda iria ter o momento em que ele iria olhar, iria sentir o Pai de costas para ele, e ele: Pai, por que o Senhor me abandona nesse momento? O recomeço da salvação, o recomeço da intimidade, o recomeço para que eu e você estivesse aqui hoje, foi debaixo de uma grande dor e sofrimento do nosso Senhor Jesus. Todo o pecado e o mal que estava destinado para mim e para você veio sobre ele naquele momento. O recomeço foi um momento de dor. Neemias, ele está nesse tempo, o tempo do recomeço. Apesar de estar vivendo no palácio do rei, se alimentando bem, se relacionando com pessoas de alto nível, ele sabe que seu irmão com amigos estão voltando de Jerusalém, e ele, animado, vai até eles e diz: como é que está lá o povo de Deus? Como é que estão lá? Como é que está a cidade? Como é que está? Talvez até falando o nome de alguns amigos. Como é que está fulano? Como é que está Beltrano? E tal, tanto tempo. E Hanani olha para ele e diz: olha, aquele povo todinho morreu, e o que escapou morre, não morre. O povo está debaixo de grande sofrimento. Lembra daqueles muros que nós brincávamos em cima deles? Os muros que nós víamos com toda a imponência para os povos que estavam ao nosso redor, eles estão no chão. Os portões que nós brincávamos estão todos queimados, tudo está destruído, nada está de pé, o povo está morrendo, o sofrimento está naquele lugar. É nesse momento que ele então transforma do seu coração a alegria em uma profunda tristeza. É o momento em que ele senta no meio-fio da calçada e com o seu coração quebrado em receber toda aquela notícia, chora diante de Deus, apresentando a ele tudo aquilo que estava acontecendo.
Talvez o sentimento no coração de Neemias era: Deus, até quando o Senhor vai deixar esse povo desta forma? Será, Senhor, que eles vão ser exterminados? O texto diz que ele chorou amargamente, que ele se quebrantou naquele momento. Não em um simples momento. Alguns dias passaram e ele lamentava, e ele chorava, e ele apresentava diante de Deus toda aquela situação, porque o seu coração desejava um recomeço. E nesse momento eu entendo que momentos de recomeço, eles devem iniciar com um coração quebrantado e contrito. O recomeço ele deve iniciar com um coração quebrantado diante de Deus, com um coração que está apresentado diante do Senhor, dizendo: Deus, eu tenho saudades daquele tempo que nós vivíamos aquilo e hoje não temos mais. Senhor, restaura novamente Jerusalém. Eu tenho saudade, Senhor, da minha família. Eu tenho saudade, Senhor, do momento em que nós ficávamos em casa brincando com os nossos filhos, e hoje a minha família destruída. Senhor, restaura o nosso lar. Deve começar no choro, porque tem pessoas que acham que podem recomeçar novamente sem um sentimento de quebrantamento, achando que as coisas são brincadeiras, ou que pode zombar ou brincar com o próprio Deus. Outras acham que o fazer ou o realizar pode substituir um coração quebrantado diante de Deus. Falava ali com o meu irmão Alexandre, e a gente dizia: Deus deseja o nosso coração. E nós construímos tantos altares para sacrifício, tantas obras para apresentarmos diante de Deus, tantas obras feitas pelas nossas mãos, tentando nos redimir diante do Senhor, e Ele estar ao nosso lado dizendo: eu quero você. Eu quero você. O seu sacrifício, para mim, é trapo de imundícia. Aquilo que você pode fazer não é nada diante do levantar pela manhã e dizer: papai, obrigado por mais esse dia. Obrigado, Paizinho do céu. Abençoa o meu dia. Abençoa a vida do meu irmão. Até porque a filha é menor, né, Gleice? Abençoa, Senhor, logo pela manhã, glorificando a Deus, ouvindo a voz do Pai, abrindo a palavra, lendo um texto, e aquela palavra sendo ali em seu coração um rema, uma palavra viva, poderosa, que no momento da angústia, ela gera no seu coração uma alegria, mas não é aquela alegria que vem porque ganhamos alguma coisa, é uma alegria que não conseguimos explicar, é uma alegria que nos motiva, uma alegria que nos levanta, e a gente olha para um lado e para o outro, não tem motivo de se alegrar, mas ela está lá, porque ela é o próprio Deus. Pedro teve que recomeçar, e o recomeço dele não foi muito bom, não. Foi um recomeço de confronto. Tu me amas? Amo, Senhor.
Tu me amas? Amo, Senhor. Tu me amas. Jesus estava dizendo para Pedro, meu amigo, não adianta você querer mentir para mim, porque eu conheço o seu coração. Não adianta você achar que pode passar a perna em mim com palavras bonitas, com expressões bonitas, e o seu coração não está quebrado na minha presença. Tu me amas, Pedro? Tu me amas? Imagine, nós sendo confrontados, nós estando diante do Senhor e recebendo esse confronto, você dizendo sim, Senhor, e Ele insistindo, dizendo: é isso mesmo? É isso mesmo? Tem certeza? É isso mesmo? Confronto. Até o momento que essas palavras geram o ambiente necessário para que o recomeço seja estabelecido. Senhor, Tu sabe todas as coisas. Não adianta, Senhor, eu querer falar, não adianta eu querer desenhar, não adianta eu querer dizer. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que eu te neguei, o Senhor sabe que eu fui covarde, o Senhor sabe que eu fugi. Não foi uma vez, foram 3 vezes. Eu acho que é por isso que o Senhor está dizendo 3 vezes para mim: Pedro, tu me amas. E às vezes a gente fica com raiva quando o pregador fala alguma coisa e está falando para mim. Se você está aqui, é para você a palavra que está vindo. Se eu estou aqui, a palavra também é para mim. Eu gosto do missionário José, que ele diz que às vezes ele prega que até ele entende quando ele está pregando. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus, ela vem para todos os corações que o temem. Então, se Deus está nos colocando em um ambiente aonde há dor, aonde há sofrimento, você precisa parar, orar e dizer: Senhor, Tu sabe todas as coisas. Não é bom, Senhor, é ruim, dói, a situação é complicada, mas o Senhor sabe todas as coisas. Deus pode estar querendo recomeçar coisas na sua vida. Não espere um recomeço com alegria humana, com alegria sentimental, porque nesses momentos você nem lembra de Deus. Eu nem lembro de Deus. É aquele momento quando o camarada está liso, devendo, quebrado, aí ele ora, aí ele jejuma, vai para as orações, lê a Bíblia, aí Deus abre a porta, o cara arranja um emprego, aí o cara começa a ganhar um salário bom, aí o cara começa a entrar dinheiro no bolso, aí chega o carnaval, aí o amigo vai e diz assim: rapaz, vamos para tal canto. Aí o cara diz: eu vou, que agora eu tenho dinheiro. Logo esquece a Deus, se afasta do caminho do Senhor. Aí ele vai entrando por uma vereda que lá na frente ele vai ter que recomeçar novamente. Aí eu lhe pergunto: você acha que esse recomeço é com alegria? Quando é novamente o fim, é o mesmo. O recomeço inicia com choro, inicia com o entendimento de que aquilo que nós perdemos, aquilo que ficou para trás, aquilo que nós realizamos e que talvez não gerou a potência que deveria gerar e que agora está precisando ser resetado e recomeçado, precisa em nosso coração ter o sentimento de que aquilo era importante
para a glória de Deus. Você precisa olhar e entender que os relacionamentos interpessoais são importantes no reino de Deus, para você voltar a ter relacionamento com pessoas. Porque senão você vai continuar dizendo que o melhor amigo do homem é um cachorro. Eu fico invocado quando eu escuto alguém dizendo isso. O melhor amigo do homem é um cachorro. Mas eu entendo que essa pessoa diz isso porque o coração dela, no começo, foi ferido por uma outra pessoa. Foi magoado, foi traído, caluniado. A confiança foi quebrada. E aí buscou-se um bloqueio, e aí tentou-se então fechar o coração para qualquer tipo de relacionamento. E aí não se dá mais espaço para amizades, não se dá mais espaço para a construção de famílias, não se dá mais espaço para a comunhão. Porque a pessoa olha para trás e não tem saudade das coisas boas que aconteciam lá. Porque, meus irmãos, em seus relacionamentos de amizade, seus relacionamentos de casamento que passaram para trás, não foram só coisas ruins, tiveram coisas boas. Tiveram momentos que você riu, que você brincou, se divertiu. E se nós não percebermos isso, nós vamos ficar vagando na escuridão, sem conseguir enxergar a graça e o amor de Deus. Neemias chora, Neemias apresenta a Deus a situação, mas a primeira coisa que ele faz, após esse tempo de jejum, de oração, de apresentar a Deus a saudade do seu coração com aquela cidade reconstruída e poderosa, ele se levanta e vai lá ver os destroços do muro. Se você adiantar aqui no capítulo de número 2, você vai ver ele pegando algumas pessoas selecionadas. Ele escolheu algumas pessoas do seu grupo mais próximo e disse: vamos aqui dar uma volta. Nem para eles ele compartilhou aquilo que Deus estava ministrando ao seu coração. E ele pega aqueles camaradas e eles saem nas ruas, nos pés de onde era o muro, aonde eram os portões, olhando os destroços daquele muro. Sabe o que é que eu entendo com isso, meus irmãos? É que antes de nós recomeçarmos aquilo que nós perdemos, aquilo que foi destruído, nós precisamos parar e analisar por que tudo aquilo aconteceu. Quem quer começar rindo é porque quer começar esquecendo o que passou. Não quer voltar para ver a estrutura destruída, o que foi que acabou, o que foi que fez com que o seu casamento não desse certo. Você não quer parar e pensar: o que foi que aconteceu? Por que foi daquele jeito? Por que chegou aonde chegou? Por que a minha amizade que eu tinha com aquelas pessoas chegaram ao ponto que chegou? Voltar para a muralha, voltar para a estrutura quebrada, caída, e ver naquele lugar o que precisa ser reconstruído. Quando isso acontece, meus irmãos, o Senhor começa a iniciar o processo do recomeço. Aí ele começa a trabalhar, aí ele começa a mover corações. A partir do momento que nós encaramos a realidade que nós estamos inseridos,
e apresentamos diante de Deus, dizendo: Senhor, olha, realmente foi assim, realmente eu falhei, realmente o que aconteceu foi isso, mas Senhor, recomeça todas as coisas na minha vida, recomeça, Senhor, a minha empresa, recomeça, Senhor, a minha família, recomeça, Senhor, as minhas amizades. Nesse momento o Senhor começa a cooperar, para que esse recomeço possa te levar para um lugar de contentamento e paz. De alegria, de gozo no Espírito Santo, encarar a realidade dos muros caídos. Não tem como fugir disso. Segundo, é fato que muitos, quando você iniciar esse processo, se levantarão contra aquilo que você está querendo reconstruir. Não pense que você, diante da responsabilidade que você tem, diante dos muros caídos da sua vida, não pense que virão pessoas para poder passar a mão nas suas costas ou massagear o seu ego para de alguma forma tentar levantar você. O que vai vir são pessoas para querer destruir a sua fé, para querer dizer para você: não insista, para dizer para você: não vá por esse caminho novamente, não recomece desta forma, vá para outro canto, vá para outro lugar. O que vai ter é pessoas querendo lhe afastar do propósito de Deus. Mas saiba de uma coisa: à medida que o diabo levanta pessoas, como Sambalate e Tobias se levantavam aqui para falar com Neemias e tentar fazer com que ele parasse aquela obra de reconstrução dos muros, Deus também se coloca ao seu lado, para ser a mão forte que vai te sustentar em meio à caminhada, para ser aquele que vai te dar sabedoria por onde começar, por onde terminar aquela obra recomeçada. Conte com Deus, tire o seu coração dos homens. Conte com o Senhor pela madrugada nas suas orações e pare de querer confiar apenas em conselhos humanos. O Senhor tem palavras de vida eterna para você. Deus está com os seus ouvidos inclinados, meus irmãos, para mim e para você, para ouvir a nossa oração, para ouvir o nosso clamor. Mas não podemos colocar o nosso coração naquilo que os homens podem prometer, ou naquilo que os homens podem fazer. Nós precisamos olhar para esses e dizer: eu estou envolvido em uma grande obra, eu não tenho como sair daqui para ir para aí, eu permanecerei firme, constante, abundante na obra de Deus, porque essa obra não é em vão no Senhor. Aleluia. Em vão, meu irmão, minha irmã, o seu relacionamento com os irmãos não é em vão. Não fuja de GC, não fuja de se reunir nas casas, porque a igreja do Senhor se reunia de casa em casa, e naquelas casas Deus ordenava a sua bênção. Não fuja, mas quebrante o seu coração a Deus, derrame o seu coração diante dEle, porque Ele está pronto para te ajudar, para te conduzir nesse processo do recomeço. Ele está ao teu lado. Outra coisa interessante na caminhada dessa reconstrução é que Neemias e os seus amigos não se apartavam de ter em suas mãos a espada e na outra a pá para fazer o trabalho da reconstrução daquele lugar. Não havia
havia tempo para poder dizer: vamos deixar a espada de lado, ou vamos deixar aqui a pá de lado, primeiro vamos guerrear, depois reconstruir. Neemias disse: não podemos parar a reconstrução, porque Deus já iniciou esse processo e Ele vai concluir aquilo que Ele iniciou na sua vida. Aleluia. Mas também não podemos parar de vigiar. E aí eu entendo que a palavra de Deus é essa espada de dois gumes que o Senhor tem nos dado. Aí eu entendo que esta pá da reconstrução é a obra dele, é o arado que ele coloca diante de nós, que colocamos as nossas mãos e não podemos largar dela. Precisamos trabalhar com o Senhor para recomeçar e reconstruir tudo, mas não podemos esquecer a palavra de Deus. Se o seu trabalho vai roubar o seu tempo, vai roubar você de sentar com essa palavra e se alimentar dela, mude de trabalho. Fuja de lá. Se o ambiente que você está inserido está roubando a sua comunhão com Deus, saia de lá. Porque é melhor estarmos ao lado do Senhor do que vivendo em cidades destruídas, com portões queimados e com muros destruídos. Deus tem planos para a sua vida. Deus tem planos de recomeço. Deus tem plano de coisas novas. Porque as promessas que Ele foi feito não pararam, não se acabaram, não foram destruídas ou esquecidas, mas elas permanecem para todo sempre. Eu e você é que precisamos restaurar o nosso coração. Por isso, se você puder, eu peço que você fique de pé. Deus é um Deus de recomeço. Não é porque nós falhamos, não é porque nós erramos que Ele vai nos abandonar. Ele vai prover o sacrifício para a restauração das nossas vidas. E quando eu digo que Ele vai prover o sacrifício, não é que Ele vai prover outro Jesus, mas Ele vai prover a forma de você reconstruir os muros da sua vida. Ele vai prover momentos, Ele vai prover situações, Ele vai prover aquilo que você precisa para que o recomeço gere algo para a glória do nome dEle. Mas o que precisamos é quebrantar o nosso coração. É estarmos diante de Deus com esse coração de Neemias. Esse coração aonde ora, aonde jejuma, aonde se quebranta diante dEle. Não esperando que simplesmente uma situação mude, mas esperando que nós possamos estar na presença desse Deus. Por isso hoje, se você chegou aqui em busca desse recomeço, se você chegou aqui com seu coração tão quebrado, tão contrito, em busca desse recomeço, e deseja hoje dar um passo de fé para esse Deus e clamar a Ele: Senhor, recomeça a minha vida. Se você hoje está aqui e deseja dar esse passo de fé para entregar a sua vida a Jesus,
Eu peço que você dê um sinal que eu quero orar pela sua vida. Tem alguém aqui? Deixa eu ver onde é que você está. Tem alguém? Levante a sua mão aí, que eu quero orar por você. Tem uma jovem aqui, mais alguém? Mais alguém deseja recomeçar? Mais alguém deseja um tempo novo? Recomeçar a sua história em Cristo? Talvez a sua caminhada foi interrompida por um relacionamento, talvez a sua caminhada foi interrompida por uma situação. Talvez a sua caminhada foi interrompida porque foi colocado um laço diante de você e o seu pé foi laçado naquele momento. Se você está aqui e deseja recomeçar, levanta sua mão e diz: eu, pastor, eu quero esse recomeço. Eu quero recomeçar de novo. A minha casa, a minha família. Deixa eu ver onde é que você está. Um jovem aqui na frente. Mais alguém? Mais alguém deseja recomeçar hoje um novo tempo com o Senhor? Deixa eu ver onde é que você está. Eu quero orar em especial pela sua vida. Cadê você? Levanta a sua mão, deixa eu ver onde é que você está. Oh Deus, eu vou comprar na sua minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Mais alguém deseja recomeçar hoje? Vem aqui na frente, deixa eu orar por você. Você está. Dê um passo de fé aqui na frente. Deus vai recomeçar na sua vida, na sua história, esse tempo novo que você está desejando. Mas você precisa desejar esse tempo. Você precisa quebrantar o seu coração para viver esse tempo. Cadê você? Levante sua mão. Eu quero, pastor, recomeçar de novo. Eu quero um novo tempo. Eu quero recomeçar de novo, pastor. Eu estou aqui, ó, sou eu. Eu quero um novo tempo. Levante a sua mão, deixa eu ver onde é que você está. Esse momento é uma luta, esse momento realmente é um conflito em nosso coração. Mas a fé é o que nos move. Mas a fé é o que faz a gente dizer: Senhor, eis-me aqui. Mas a fé, a confiança de que é o Senhor quem está nesse lugar, é que faz com que você tome a ação de levantar o seu braço e dizer: eu quero, Senhor, esse recomeço. Cadê você? Deixa eu ver. Estenda sua mão para cá, igreja. Vamos orar por esses dois jovens que estão aqui à frente. Deus, o recomeço não é fácil, Senhor, é verdade. O recomeço dói, o recomeço nos lembra de coisas que o nosso coração desejava esquecer ou apagar. É verdade que o recomeço, Senhor, nos leva para o lugar de entulho, nos leva para o lugar de destruição. Mas, Senhor, o recomeço em Ti não permite que permaneçamos neste lugar, Senhor. Lá será um lugar, Pai, aonde nós vamos entender os Teus planos e os Teus propósitos. Será lá, Senhor, que nós compreenderemos aquilo que o Senhor tem para nós, os planos do Senhor para as nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, começa um tempo novo, Senhor. Amizades novas, relacionamentos
Senhor, afasta toda pedra de tropeço, todo relacionamento enganador, toda palavra maldita de engano, Senhor. Esta noite nós repreendemos em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, um recomeço poderoso em Ti, Pai. Que as muralhas dos corações, as fortalezas do inimigo construídas nas mentes, hoje sejam destruídas, Pai, pelas armas que são poderosas em Ti. Que essas fortalezas caiam, Deus, porque elas caindo, Senhor, abrirá espaço para a construção, Senhor, dos muros do Teu reino, Pai. Oh, Ramanassuri derelecomanas. Restaura, Deus, restaura as promessas, porque o inimigo muitas vezes lança a palavra dizendo que as promessas passaram, que o tempo passou. Oh Deus, em nome de Jesus, que o Senhor confirme nos corações desses irmãos, Pai, em nome de Jesus, as Tuas promessas. Que o Senhor confirme, Senhor, ao coração deles, que eles não estão só, que eles estão, Senhor, com o Teu Espírito Santo todos os dias, Pai, até a consumação dos séculos, e para a glória do nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.